Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui nos encontrando para rever os pensamentos do nosso irmão Leon Denis, trazendo sempre os acontecimentos também do nosso momento atual, que estamos vendo que os cientistas, os médicos, os biólogos, os pesquisadores de hoje estão retornando às ideias do Leon Denis, trazendo para nós as provas mais concretas do momento atual, para não dizermos que essas ideias eram do passado, porque o passado a cultura é diferente, as ideias eram diferentes, então estão trazendo hoje o que eles estão descobrindo hoje, os acontecimentos atuais. E isso nós estamos acompanhando paralelo, estudando os pensamentos de Leon Denis naquela época com os pensamentos de hoje, da medicina, da ciência de modo geral, da biologia, dos filósofos, dos professores, enfim, de todas as áreas de pesquisa que nós temos. Vamos iniciar o nosso encontro pedindo a bênção do nosso Mestre Jesus, que o manto de luz dele possa estar irradiando todo o planeta, dissipando toda essa névoa de dores, de sofrimentos que nós estamos vivendo, e que nosso estudo possa trazer uma amplitude maior na nossa consciência, abrangendo não só a vida terrena, mas também a vida espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Assim pedimos autorização para o início do nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. Vamos então ver como é que ele voltou. Onde ele voltou trazendo um novo olhar para o problema do ser, do destino e da dor. E isso 100 anos depois. Então nós vamos ver agora como todos esses pesquisadores estão trazendo esse novo olhar para o problema do ser, do destino e da dor. Nós estamos aqui no capítulo 18, falando de justiça e responsabilidade e o problema do mal. Esse capítulo foi escrito por Rafael van Erwin Ludolf, que trouxe a ideia dessa passagem, né, que é um ditado árabe. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. O que será que isso significa, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Depois eu vou contar isso para vocês, porque esse ditado vai aparecer aqui no nosso texto. Então, vamos começar as ideias do nosso escritor. Nós estamos falando de leis de reencarnação, vidas sucessivas. E aí, falando de vidas sucessivas, temos que falar de justiça, né? A justiça trazendo a responsabilidade. A responsabilidade é nossa, porque se todo o mal que existe à nossa volta fosse punição divina, caramba, que Deus é esse, né? Então, o problema do mal é exatamente essa falta de responsabilidade do ser humano. Por quê? Porque ele está indo contra a lei da justiça. Eles começam falando da lei da reencarnação como promoção de ordem e progresso. Os autores dizem o seguinte: exigem um esforço de ler nas entrelinhas o que querem escrever. As ideias que a pena não pôde registrar mostra tamanha capacidade de síntese, transmitindo muito em poucas palavras. Isso a gente vê que é louvável capacidade. Mas Leon Denis marcha noutra corrente, de igual maneira brilhante, pois dignificando sobremaneira a arte de escrever, dotou-se de rara capacidade de traduzir o abstrato no concreto. Munido de colossal fundamentação,
deixando pouco espaço ao leitor para buscar nas entrelinhas do seu texto o que lhe falta para compreender a ideia oferecida. O que ele quer dizer com isso? Porque tem autores que rebuscam os textos, que, na verdade, você tem que buscar através de alegorias, de abstrações, de parábolas, de fantasias, o que eles querem dizer. Leon Denis consegue traduzir esse abstrato. Ele consegue, através que ele fala da grande fundamentação que ele tem, que é um estudo muito grande que ele tem, ele vai trazer pouco espaço para que a gente precise ir buscando ideias, fantasias. Ele não coloca nada disso. Ele busca exatamente a forma para que a gente compreenda a ideia que ele quer traduzir. Então, é isso que faz com que as leituras dele sejam fáceis de compreensão. As sentenças, aquelas escritas notáveis, que já foram escritos pelos mais respeitáveis juristas, são pautadas em fundamentos legais como garantia de justiça. São insuficientes diante dos inspirados escritos de Leon Denis. Esses inspirados escritos de Leon Denis, que trazem para nós uma tempestade de provas interconectadas que dão força racional e lógica a todas as suas ideias, homenageando a verdade. Leon Denis, então, é um mestre da literatura espírita, porque ele supera os melhores juristas e trazendo provas que estão interconectadas de uma forma racional e lógica, que faz com que as suas ideias tenham força, força de compreensão, força de integração nas nossas consciências. Então, isso faz com que ele seja um mestre na literatura. E se o Cristo nada escreveu, como grafou o evangelista João, pelo fato de que nenhuma pena, nenhuma tinta, nenhum livro seria capaz de comprá-lo, Denis registrou no oceano de obras que exaltam o que há de mais belo e essencial a senda redentora de cada ser. Então, Jesus não escreveu nada, mas os registros que existem de Jesus já trazem muita coisa bonita, mas não tinha pena, não tinha tinta que registrasse realmente a palavra de Cristo. Mas Denis conseguiu, nas obras dele, trazer o essencial, trazer aquilo de belo que nós precisamos rever aqui dentro de nós, nesse caminho todo que nós estamos fazendo, nessa senda redentora. Cada um de nós temos um caminho já traçado, já vivido, já vivenciado. E o que ele faz? Ele traz essas palavras que vão trazer à tona aquilo que nós já temos, aquilo que nós já vivemos, o mais belo, o mais essencial. Ele vai mexer na nossa essência. Leon Denis, ele fala neste capítulo, ele realça o esplendor como a lei de reencarnação. Ele mostra que a lei da reencarnação, quando é bem compreendida e sentida, é um instrumento sublime de extinção do mal, de promoção social, de justiça e progresso nesses tempos de transição. Tendo em vista a solidariedade existente entre todos os seres nessa estreita relação de causa e efeito. Então, se nós temos, olhando para a lei da reencarnação, nós temos a ideia de que nós estamos voltando em função da lei de causa e efeito, vivemos o nosso caminho de uma forma a reparar aquilo que ficou para trás. E tendo em vista, então, o que existe de solidariedade entre as pessoas que estão aqui vivendo na busca de consertar os efeitos que deixamos pelas causas do passado,
A lei da reencarnação, ela precisa ser vista como esse instrumento. Por que que extingue o mal? Porque conserta a consciência do ser humano. Trabalha a consciência do ser humano. Por essas repetições, pela ordem que a sociedade começa a aprender a viver, pelo progresso que nós começamos a ver, a visualizar no nosso caminho, porque a gente olha para trás e vê que tanto evoluímos, tanto progredimos individualmente, como também coletivo. A sociedade está evoluída, o planeta está mais evoluído. Então, nesses tempos de transição, nós temos que ver a nossa relação com a causa e efeito e procurarmos ter a solidariedade entre os irmãos para perceber que todos estão no mesmo caminho, buscando essa reparação. Com isso, a gente está vendo que para refazer os erros do passado e construir o futuro, precisamos aperfeiçoar cada vez mais o meio social e o nosso próprio íntimo. É isso que ele precisa, o ser humano, né, precisa entender. E nada mais, né, importante do que a solidariedade. Porque nós temos que ser solidários, todo mundo está passando pelo mesmo problema. Por que eu vou acusar o outro ou querer também me desmerecer? Não, não sou pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Todos nós temos que ser solidários nesse aspecto. Nós estamos aqui todos para consertar os nossos erros do passado e todos para construir o futuro. Isso, cada vez mais, vai aperfeiçoando o nosso meio social, que leva à progressão, o nosso próprio íntimo, que também vai progredir. Mas nunca esquecendo que, se a causa for novamente colocada hoje, amanhã nós vamos ter o efeito dela. Desafio. O que dizer que Denis ainda não tenha dito? Então, a maior contribuição para o bom combate contra o mal é a comprovação justamente desse desafio. A tarefa é simples. Basta colher as tâmaras que 100 anos após nasceram, plantadas por Leon Denis, confirmando diante de novas provas as ideias por estes semeadas, ante a sua capacidade de antecipar o tempo. Sim, quem plantou as tâmaras? Leon Denis. E agora a gente está colhendo 100 anos depois. Porque as tâmaras, realmente, elas levam 100 anos para produzir os primeiros frutos. Entretanto, leva-se em conta a vida espiritual que Denis teve quando ele colheu no retorno à pátria verdadeira. Ele está colhendo lá e nós estamos colhendo aqui. E ele continua trazendo para nós as plantações de tâmara, que amanhã nós iremos colher outros frutos. E é isso a ideia daquele início. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Ele teve a graça de ir para o plano espiritual, ele colheu lá. Como nós vamos colher as tâmaras que estamos plantando hoje. Não desistam de plantar a tâmara só porque eu não estou vendo o resultado hoje. Você vai ver amanhã. Você começa fazendo lá o seu canteirinho das suas obras, que amanhã você vai colher essa obra. Como amanhã, né, podemos colher as tâmaras que outro plantou ontem. E é isso que ele quer mostrar. Leon Denis plantou tâmaras para nós. E hoje nós estamos colhendo essas tâmaras. Ele também está colhendo, por quê? Porque ele está lá no plano espiritual. E aí quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E ele só colheu depois do retorno à pátria verdadeira. O que prova que nós todos também podemos colher aquilo que plantamos. A maior contribuição do combate para o mal é a comprovação da lei dos renascimentos. Isso é indubitavelmente.
Os benefícios para a humanidade, uma vez que a reencarnação vai diretamente tocando nas dimensões da sociedade e do ser individual, vai dando um senso de pertencimento a uma unidade, a unidade indissolúvel de existência. E com isso, vai irmanando todos os seres e capacitando para percebermos a imensa responsabilidade das nossas ações. Perante a vida, nós estamos realmente sendo chamados a nos responsabilizar. Aí ele fala que o capítulo é justamente a justiça e responsabilidade. Trazendo a responsabilidade pelo mal que acontece. Nós precisamos nos irmanar, precisamos ter solidariedade. E com isso eu vou me capacitando a ver mais ainda a minha responsabilidade. Porque se eu me isolo, ou se eu acho que eu não sou igual a ninguém, e aí eu fico olhando todo mundo de cima, ou também acho que eu não presto para nada e fico olhando todo mundo de baixo, eu não vou crescer. Porque eu não vou participar dessa relação de irmandade. E por isso que a gente vem no meio de pessoas. Nós precisamos trabalhar em nosso ser gregário e não trazer para nós essa unidade interna no sentido de eu sou um e ninguém mais é igual a mim. Nós não podemos ter esse tipo de pensamento, senão não vamos entender as nossas responsabilidades diante da nossa vida e diante da vida de um modo geral. Então, Denis fala da doutrina das encarnações e ele explica a desigualdade das condições humanas, a variedade infinita das aptidões, as contradições da vida, vai resolver o problema do mal nesse aspecto todo. É ela que faz suceder a ordem à desordem, estabelecer a luz no seio das trevas, desaparecer as injustiças, desvanecer-se as iniquidades aparentes da sorte para serem substituídas pela lei máscula e majestosa da repercussão dos atos e das suas consequências. É esta lei de justiça imanente que governa os mundos e que inscreveu a Deus no âmago das coisas e da consciência humana. Olha ele trazendo aquilo que Kardec nos trouxe lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei? Todo mundo sabe que a resposta é na consciência. Ele está justamente trazendo isso, né? Ela foi inscrita em cada coisa que eu vejo ao meu lado, em cada ser, em cada espécie, e com isso também na nossa consciência. Vejam quanto é importante a lei da reencarnação. Trabalha a desigualdade, trabalha as aptidões, as faculdades, os caracteres, aqueles mistérios que a gente não sabia entender, agora a lei da encarnação vai trabalhar e vai explicar esses mistérios que nós não conseguiríamos entender sem essa ideia das vidas sucessivas. E aí as contradições começam a ser resolvidas. Ele resolveu o problema do mal, por quê? Porque trouxe a responsabilidade. O mal não é Deus que está trazendo, não é nenhum espírito do mal que está colaborando para que a minha vida seja má. Eu tenho a vida ruim, eu tenho a vida complicada, eu tenho dificuldade, minha causa. O mal fui eu que plantei. Olha, eu fui plantando, em vez de plantar tâmara, que seria docinha depois, não. Eu estou vendo o resultado do meu plantio. Eu plantei espinhos, eu plantei pedras. Os meus terrenos eram todos áridos. Então, eu vou plantar o quê? Vou colher o quê? Espinhos, pedras, dificuldades. Vou ter que arar meu canteiro de novo. Vou ter que arar a minha estrada para poder plantar alguma coisa que seja importante para mim amanhã. Então, depois que Leon Denis demonstrou rigorosamente a importância da lei das reencarnações, as provas que fundamentam isso,
Vamos destacar diversos pensadores na área moderna, dentro desse problema, desse conhecimento, sobretudo científico, que pesquisaram a lei dos renascimentos mediante protocolos científicos. O professor, cientista, médico da Universidade de Virgínia, Dr. Ian Stevenson, ele foi um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências espirituais. Fundador da moderna pesquisa científica a respeito da reencarnação. Famoso por recolher e analisar meticulosamente casos de crianças que tinham lembrança de vidas passadas. A sua vasta pesquisa de campo sobre reencarnação se desenvolveu em diversas partes do mundo. África, Alasca, Colômbia Britânica, Birmânia, Índia, América do Sul, Líbano, Turquia e Brasil, entre outras localidades. As crianças estudadas normalmente se lembravam das suas experiências passadas entre 2 e 4 anos de idade. Olha só, 2 e 4 anos de idade lembrar de experiências passadas. Em seus relatos, ele mencionou frequentemente que as crianças diziam que tinham morrido de forma violenta. E, além disso, as lembranças de como haviam morrido eram claras. Stevenson também reuniu os testemunhos, registros médicos contendo informações a respeito dos sinais de nascença, defeitos de nascimento e outras evidências físicas da reencarnação. Então, ele foi buscar todo envolvendo aquela criança, que trazia marcas do passado, sinais do passado e lembranças do passado. Então, ele foi reunindo e foi aos lugares, foi conhecer a experiência que a criança tinha dito. Eu vivi na Índia, tal lugar assim, e aconteceu isso assim comigo. De uma criança que viu, estava culpada, ela carregou essa culpa porque ela tinha empurrado o irmão num riacho, o irmão tinha morrido. Aí ela voltou lá ao lugar onde tinha acontecido, reconheceu a família que estava lá e mostrou a ele o lugar que o irmão tinha caído no rio. E ela percebeu que tinha uma pedra que estava lá, escorregadia, e todo mundo explicou a ela que ela não foi a culpada. Então, isso, depois de muito tempo, tirar essa culpa, realmente foi importante. Essa revisão que ele fez a criança, né, contribuiu para essa criança trabalhar. A contribuição do Dr. Stevenson, está aqui ele, né, trazendo esses livros todos, ele produziu para as comunidades científicas e acadêmicas mais de 200 artigos, vários livros, trazendo detalhes de sua pesquisa, argumentos acadêmicos, mais de 3.000 estudos de caso, que fornecem evidências sobre a reencarnação. Uma fonte também atual sobre a evidência das leis do renascimento, para citar uma outra pesquisa fora do mundo religioso, vem a doutora Ellen Van Baar. Realizou um estudo que envolve mais de 1.000 casos de regressão a vidas passadas, todas constantes no livro, nesse livro que você está vendo aí, Recordando Vidas Passadas. Isso ela apresenta historicamente fatos realmente concludentes de que já vivemos outras vidas em diferentes corpos. Ela traz isso mostrando sempre fatos. Vejam que todos eles são atuais e estão mostrando as provas. Ninguém pode mais negar. Isso não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com ciência. E a ciência está provando por quê? Porque a ciência vai lá. Ela vai lá no espaço, ela vai conversar com a pessoa. Ela vai rever aquilo que a pessoa disse que viveu, não sei o quê. Ela vai lá nos arquivos, vai lá no lugar que ela disse que viveu, e aí eles buscam a sintonia, a veracidade daquilo que eles falaram. Destacamos também o pesquisador, conferencista e cientista em física quântica. Ele trabalhou na Universidade de Calcutá, emérito do Departamento de Física da Universidade de Oregon, Estados Unidos,
e é uma referência mundial em estudos que buscam conciliar ciência e espiritualidade. Nós temos aí o Amit Goswami. Gente, as obras dele são muito interessantes. Nessa obra que ele está citando aqui, A Física da Alma, ele elabora uma explicação científica sobre a reencarnação e afirma enfaticamente: o difícil problema da ideia da reencarnação foi resolvido. Alguém interessado? Olha o que ele pergunta. E vai lá, vai ver A Física da Alma. Ele coloca ali, então, a postura, inclusive, da posição entre evolucionismo e reencarnacionismo, e evolucionismo e criacionismo, colocando que havia um buraco negro entre os dois. E aí ele, pela falta de nome que a humanidade tem, né, para dar, disse que era Deus, porque na verdade a gente não consegue ver o que existiu antes de nenhuma dessas correntes. E aí ele diz, é o arquiteto do universo. Ele fala do arquiteto que vai fazer toda essa construção. É um livro belíssimo e realmente vale a pena ler. Difícil, o problema da ideia da reencarnação foi resolvido. Agora eu pergunto a vocês, alguém interessado? Vai ler o livro Física da Alma, que vale a pena. E todo o contexto dele, ele tem um site chamado Ativista Quântico, que dá várias ideias para nós de quanto essa energia quântica é importante de nosso conhecimento para entendermos por que a gente fala que o pensamento plasma as situações materiais. A pedido do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, um dos maiores filósofos espiritualistas do último tempo, o professor Pietro Baldi, discorreu em sua obra intitulada Problemas Atuais sobre a teoria da reencarnação em 2 grandes capítulos, de maneira magistral. E com isso ele demonstra que a reencarnação é uma verdade biológica positiva que hoje pertence já à ciência. É fato objetivo, independente das afirmações de qualquer escola ou religião. Então, está tirando toda a ideia filosófica, religiosa. É fato. Esse fato, ele não pertence a nada, ele pertence à vida. É fato. Fato objetivo. Independente da crença, independente do estudo, independente da cultura, independente da linha de trabalho, da linha de ação, ele reduz isso, olha, é fato. É uma verdade biológica que está provada e que hoje já pertence à ciência como prova que realmente não tem mais dúvida. De fato, nós poderíamos inundar esse singelo artigo com diversas pesquisas pós-Denis sobre a lei da reencarnação. Todavia, a mais importante de todas as mensagens, e que eles vão dar, ainda não nos é possível, infelizmente. Trata-se da resposta aos seguintes questionamentos. Aqueles que creem na reencarnação estão vivendo como seres reencarnados? Os espíritas estão vivendo nas casas espíritas, no seu próprio lar e no mundo como seres reencarnados? Será? O conhecimento adquirido da lei da reencarnação tem transformado o modo de se relacionar com o próximo e com a vida? Infelizmente, a grande massa reencarnacionista, e em nosso caso os espíritas, vivem ainda imediatistas, como se não tivessem renascido e como se fossem realmente morrer. Olha que coisa, né? É a velha história do conhecimento que não desce ao coração e que, portanto, não modifica a conduta do ser perante a vida. Gente, isso é muito sério, não é? Você é espírita, então a base do espiritismo é a vida sucessiva. Porque é uma das marcas que diferencia de todos os espiritualistas. Mas e aí? O espírita tem medo da morte? O espírita acumula porque tem medo de perder? O
O espírita não vive realmente a modificação, a renovação de conduta. Por quê? Porque o preceito doutrinário não desceu ao coração. Está só aqui, filosofando, administrando, e vem para baixo do coração, porque vem para a área material, imediatista, mas o coração não sente. Então você adquire o conhecimento e diz assim, oba, tá bom, sou espírita. Por que você é espírita? Aí é porque eu acredito em espírito. Tá bom. O católico também acredita em espírito. O evangélico acredita em espírito. Qual é a diferenciação da doutrina que trata não só da justiça divina, que trata não só dos erros e acertos, das causas e efeitos, mas da responsabilidade. E é isso que nós temos medo, de nos responsabilizarmos pelo dia de amanhã. Então, se eu morrer, morri. Eu quero viver o agora. Aí se diz espírita, é isso que eles estão questionando. Não desceu do coração. Preste atenção como você está vivendo. Como você está colocando sua conduta. Você que está assistindo essa aula, que frequenta as casas espíritas e que diz em alto e bom som que é espírita. Mude seu modo de se relacionar com o próximo, com a vida. Senão, você não está com conhecimento e nem praticando esse conhecimento da lei da reencarnação. Pense nisso. É claro que, evidentemente, tem corações transformados. Tem muita gente que está já se transformando. Contudo, insiste ainda o homem, mesmo dentro do movimento espírita cristão, nas aquisições de bens materiais, a qualquer custo, na degradação do meio ambiente, na revolta pelo desencarne de um ente querido, na incapacidade de se relacionar com antigos desafetos e comparsas do passado, enfim, de lidar com os desafios da vida. No quadro das expiações e provas inerentes à sua própria evolução, está ali. Você vai ter que entender. É uma triste realidade, mas o dia virá. Como disse Leon Denis, o mal, sobre este ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma ainda criança que se ensaia pela vida, pelo simples fato dos progressos feitos. Vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se, à medida em que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude, à sabedoria. Então, conforme nós vamos mudando as nossas condições, nós vamos tirando esse caráter passageiro, relativo, porque eu preciso ver o mal assim. É passageiro, relativo. E a minha vida vai conduzindo sempre para mais, diminuindo a ideia do mal, diminuindo a vivência do mal, dissipando esse mal. À medida em que eu subo um degrau, eu vou me conduzindo a afastamento do mal e o alcance da virtude, da sabedoria. É isso que vai sendo o trabalho de progresso, o trabalho da reencarnação, das vidas sucessivas. Uma vez desenvolvido interiormente esse senso de solidariedade, em que todas as nossas vidas e circunstâncias se encadeiam, rigorosamente, as nossas próprias ações, ensejando reações, brilhará fulgurante na intimidade de cada ser a resplendorosa noção da justiça. Porquanto
não havendo nenhum evento que nos seja imerecido, passando então a criatura resignada e ativa a agir como senhores do próprio destino, nós vamos construindo um novo amanhã. Então, o senso de solidariedade vai trazer essas circunstâncias. As nossas ações vão entrando na teia das reações, das ações dos outros, porque nós fazemos parte dessa teia. Quando nós estamos brilhando dentro de nós, nós estamos trazendo à tona a noção de justiça. Lembram? A justiça está inscrita onde? Na nossa consciência. Mas no Livro dos Espíritos fala que para nós entendermos o sentimento de justiça, ele coloca como justiça sendo um sentimento, nós precisamos vivenciar, nós precisamos experimentar. E aí essa justiça vai brotando. É uma semente que a gente traz. Nós não trazemos prontamente na nossa consciência a noção de justiça. Nós vamos tirando da nossa intimidade. Nós vamos brilhando aquele pezinho de tâmara que foi plantado lá. Está começando a brotar. Mas eu só vou colher essas tâmaras quando eu tiver realmente essa postura diante do meu destino. Quando eu começo a entender, a compreender o que está sendo colhido, aí eu começo a ver, estou colhendo as tâmaras que eu plantei. Ah, mas eu só estou colhendo um monte de dificuldade. Então, você não plantou tâmara, você plantou espinho. Então, construa um novo amanhã. Comece a trazer essa resignação, essa ação, porque é você o senhor do seu próprio destino. Se você não quer um destino infeliz, faça por onde? Construa um novo amanhã. Passa a buscar essa resignação. Tá bom, eu entendo, eu sou um mero aprendiz. Eu não sou ainda o dono da verdade. Eu sou aprendiz, aprendiz do destino, aprendiz da vida. E aí eu vou agir como senhor do meu próprio destino. Eu vou burilar o meu destino. Tem até um livro chamado Burilando o Nosso Destino, né? Do André Ruiz. André Ruiz Luiz. Quem quiser ler esse livro, é muito bom. Tempo de transição. Olha, é tempo de transição, sim. O sistema antigo de vida não serve mais. O novo está em vias de implementação, causando entrechoques necessários para que o ser desperte para as coisas essenciais. Reconhecendo os benefícios de não somente conhecer as leis divinas, mas vivê-las, vivenciá-las. Tá lá, vamos abraçar, vamos nos abraçar, vamos mostrar essa interrelação, mas vamos abraçar o nosso planeta. Vamos trazer quentura para ele, acolhimento. O nosso planeta é a nossa morada amanhã. O que eu quero morar amanhã? Eu quero morar onde? Em pedras? Em espinhos? Porque se eu não deixo benefícios, eu tenho que ir para um planeta que não tenha os benefícios que eu não plantei. Então, eu vou querer viver o benefício que o outro plantou? Não. Eu vou vivenciar o que eu plantei. E se eu só planto espinhos, eu não vou ficar mais nesse planeta, porque esse planeta não vai ter mais espinhos. Ele está em vias de implementação de colheita de tâmaras, colheita de rosas. Claro que vai ter ainda umas terrinhas para a gente trabalhar, claro, porque não é um mundo ainda benéfico totalmente, né? Existe sim as provas, mas não existe mais a questão do mal. O mal não está mais presente. Está tendo dificuldades? Tem, mas as dificuldades de um caminho novo. Não tem mais expiação. Mas para isso, eu preciso entender, eu preciso ver que tudo que a gente está passando é necessário. Desperte para essas coisas essenciais da vida, acorda. Como o Paulo falou, acorda tu que dormes. Senão vai ficar aí, vivendo esse panorama dessa
doutrina da reencarnação, ela vai trazer para nós essa vivência. E se eu vivo, quem conhece a lei da reencarnação, quem vive esta lei, é instrumento eficaz e substancial para as reformas tão almejadas à ordem social. Nós não queremos a mudança? A gente está reclamando que não tem lei, que não tem ordem, que tem corrupto, que tem não sei o quê. A gente está reclamando de tudo que é social. Tá bom. Seja você, então, um instrumento para essa reforma. Por isso eu preciso viver a lei dos renascimentos. Senão, nada vai mudar. E aí? Nesse olhar todo, eu vejo que o todo mal é transitório. Perante a lei dos renascimentos, nada fica ao abraço das causas e dos efeitos, onde, por medida, o próprio ser compreende a sua grande responsabilidade e busca realizar as devidas reparações sociais. Nada resiste a esse grande abraço de entendimento das causas e dos efeitos. E aí, o próprio ser tem que compreender isso, a sua responsabilidade. Vamos abraçar essas causas? Vamos lidar com os efeitos que deixamos passar em branco nas vidas anteriores. A causa que eu preciso agora é buscar o meu futuro melhor. Reparar todas essas injunções negativas que existem no social. Mesmo que, falou Leon Denis, às vezes ouve-se o bramido da onda que sobe. O queixume dos que sofrem transforma-se em brados de cólera. As multidões, contam-se interesses seculares, são ameaçados. Levanta-se, porém, uma nova fé, iluminada por um raio do alto, e assente em fatos, em provas sensíveis. Diz a todos, sede unidos, porque sois irmãos, irmãos neste mundo, irmãos na imortalidade. Trabalhar em conjunto para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de vossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros do saber, da sabedoria, do poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Olha que coisa poética que Leon Denis falou. A gente escuta o bramido da onda, a gente escuta os queixumes de que sofrem, mas as multidões não contam. A gente conta a multidão, mas são interesses que vão ser ameaçados. Por quê? Porque está levantando uma nova fé, raio do alto iluminando e colocando provas sensíveis, provadas sempre essas provas, trazendo fatos que vão sendo assentados na nossa vida, na nossa consciência. Precisamos olhar essa irmandade. Somos irmãos nesse mundo e na imortalidade. Vamos trabalhar junto para tornar as condições da nossa vida mais fácil. E com isso a gente facilita nossas tarefas de amanhã. Se nós trabalharmos juntos, nós aumentamos os tesouros de saber, sabedoria e poder. Isso é uma herança que nós deixamos para todos. Então, felicidade não está em luta, não está em vingança. Eu vou alcançar minha felicidade porque eu vou derrubar aquele cara que está lá naquele lugar. Não. Unir corações,
unir as vontades é que vai levantar a força do nosso planeta e a força da nossa própria vida. E com isso, as tâmaras que eu vou colher e vou plantar novas, elas vão ser muito mais sadias, muito mais belas, muito mais doces do que foram até agora. Por fim, os últimos séculos parecem realmente sombras. É porque, se for projetado mais luz no orbe terreno, para que a sociedade, envergonhada de si mesma, pudesse enxergar por novos ângulos os ambientes que precisam de purificação, garantindo um promissor futuro refrigerado pela fonte viva do Evangelho redivivo. Então, ele está dizendo que nós recebemos a luz para ver os nossos problemas, para nos envergonharmos e podermos enxergar os ângulos que estão precisando de modificação, de purificação, de reparação. E aí eu vou garantir realmente um tesouro, um futuro promissor. Por quê? Porque eu vou molhar, eu vou regar aquela minha plantação de tâmara com a fonte viva do Evangelho redivivo. E vou trazer à tona toda aquela onda que está realmente trazendo luz para as sombras. A verdadeira união é invisível, mas transparece nos momentos mais difíceis. E se você olhar para trás, vocês conseguem ver que em todo momento de caos de algum país, de alguma região, você vê a união. Chama a união. E aí ela aparece. Por quê? Porque a união está dentro do nosso coração. E aquele que fica à parte, que não trabalha nessa união, em qualquer situação, é dentro de casa, você está fazendo uma comida, alguém chega, vai partir aqui um legumes para você junto. Você está trabalhando lá, limpando alguma coisa, chegou, você pega a vassoura e limpa o chão. Você está pensando num trabalho, chega, olha, vi se não ajuda você. Então, isso é união. Só que ela não precisa ser gritada. Olha que eu estou ajudando. Não. Ela é invisível. Mas na hora que aparece um problema difícil, a gente vê as pessoas que ajudaram. As pessoas que tiveram solidariedade. Não esqueça. Coloque realmente no coração essa doutrina que nos trouxe esse esclarecimento. Com provas, com fatos, que nós não podemos mais negar. Vamos abraçar as causas, vamos abraçar e vamos fazer jus ao efeito que teve no passado e que agora vamos trazer um novo efeito, uma nova luz para o nosso futuro. Então, como vocês viram, não é? A ciência está ali, ó, trazendo realmente a comprovação de tudo que Leon Denis falou. As provas estão aí, assentadas para nós vermos. E não vê quem não quer. Quem está debaixo da terra, igual avestruz, com a cabeça no buraco, não vai ver. Mas é importante entender que nós estamos sendo ativados, a luz está vindo, olha aqui, está vendo? Levanta o tapete, que tem uma sujeira lá embaixo. E nós não estamos vendo a sujeira. Mas alguém vai levantar o tapete. Se eu não levantar, alguém vai levantar. Alguém vai botar uma luz para ver o sujinho da parede. E é isso que estão colocando na Terra. A luz para aparecer aquilo que precisa ser purificado. Então, nós temos que realmente agradecer a todo esse plano espiritual que está nos trazendo esse conhecimento, ativando a nossa consciência. Por favor, você que é espírita, não podemos ter a mesma posição ainda daquela ignorância do passado. Nós não podemos ser imediatistas,
materialistas, querer só abundância, abundância, abundância material. A abundância está no coração, naquela solidariedade, no trabalho que eu faço para o bem, no compartilhamento do meu conhecimento, da sabedoria, de tudo que eu passei. Isso é abundância. Isso é regar os canteiros de tâmara e mostrar que você está colhendo essa tâmara doce e oferecendo para todos que estão ao seu redor. Graças a Deus, ficamos aqui no nosso encontro, esperando que todo esse conhecimento tenha trazido para dentro da nossa consciência aquele despertamento. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e que consiga continuar iluminando todos esses lares que estão nos escutando e a todo o planeta. Porque nós ainda estamos precisando ver muito do que está precisando ser purificado. Graças a Deus.